Vamos ler juntos, Salmo 23, versículos 5 e 6, nos diz a palavra de Deus: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, amados? Vamos repetir a parte B do versículo 5 e o versículo 6 inteiro, diz assim: Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Os amados podem sentar-se. Irmãos, o título da mensagem de hoje é A Gota d'Água. O Senhor tocou no meu coração esses últimos dias para ministrar esta palavra. E eu quero crer que ela será uma grande bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amados, quando o salmista Davi, ele clama pedindo a Deus, que a unção do Espírito seja sobre a vida dele, que ele possa transbordar pela presença santa e poderosa do Senhor, ele também pede que a bondade e a misericórdia possam segui-lo, possam ser características, virtudes da sua trajetória na presença do Senhor. Se a graça é o favor imerecido, a misericórdia é o perdão imerecido. A graça do Senhor veio sobre a nossa vida através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, elas operaram em nós. Amados, não merecíamos o perdão. Nós não merecíamos ser resgatados. Nós não possuíamos, nenhum homem em toda a humanidade possuía recursos suficientes para pagar o seu próprio resgate ou o resgate de qualquer familiar. Jesus Cristo comprou-nos pelo preço mais alto já pago por uma vida, preço de sangue. Não foi um sangue de qualquer, um sangue puro, imaculado, o sangue carmesim de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, quando ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborde, ele está pedindo para que Deus o encha do seu espírito. Quando Davi, se arrependendo do seu pecado, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o Salmo 51. Ele diz assim: Senhor, não retires de mim o teu espírito, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Mas se o Espírito Santo se retirar de nós, nós voltamos a ser comuns. Nada haverá de precioso em nós se o Espírito Santo se retirar de nós. Mas quando ele se faz presente em nossas vidas, nós somos diferentes. A presença dele nos torna especiais e permite que o Deus Todo-Poderoso olhe para a minha vida e para a sua vida e reconheça em nós aquilo que ele mesmo diz: tesouro particular dele. Às vezes nós não entendemos a profundidade dessa verdade, esse mistério, e temos por pouco buscarmos mais, cada dia mais, do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que nós passamos a ser santuário do Deus vivo, tabernáculos do Senhor, que o Senhor se faz presente em nós através do seu Espírito. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. O apóstolo Paulo nos traz uma revelação tão poderosa, amados, ensinando-nos a buscarmos esse enchimento, ensinando-nos a clamar por essa porção gloriosa. Quando ele diz, Efésios 5, versículos 18 e 19, diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito,
falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Mas só é possível nós falarmos entre nós com salmos e hinos e cânticos espirituais, falar a palavra de Deus se estivermos sendo cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Do contrário, falaremos como falava, iremos falar como sempre falávamos. Coisas que não edificam, palavras torpes, coisas mundanas. O nosso linguajar, ele faz diferença a partir do momento que o Espírito Santo se instala e passa a fazer morada em nossas vidas. Davi não queria pouco. Davi diz assim: Senhor, me unge com teu Espírito, mas eu quero que o meu cálice transborde. Ele queria ter uma mudança total na vida dele. Ele queria compreender os mistérios, ele queria ser um representante de Deus aqui na terra, queria verdadeiramente ser um homem segundo o coração de Deus. E há uma expectativa no coração do próprio Deus, eu creio, que nós sejamos homens e mulheres segundo o coração dele. Até porque somos nomeados embaixadores de Cristo. Se os amados estão acompanhando aí a montagem do novo ministério, do novo governo, estão vendo aí, amados, a briga que existe pelas cadeiras. Todos querem, seja qual for o ministério, mas existe um ministério que é o das relações exteriores, ali no Itamaraty. Esse ministro das relações exteriores, ele será o representante do Brasil fora do Brasil. Ele terá esse encargo, essa incumbência, ele nomeará ou designará que embaixadores, cônsules estejam representando o Brasil, ficando cada um no país em que estiver servindo, e ele daqui comandando, para que o governo brasileiro possa ser representado no estrangeiro. Jesus, ao subir aos céus, ele fez com que o Espírito dele pudesse descer sobre nós. E descendo o Espírito Santo, ele diz assim: recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, começando sempre por Jerusalém. E o apóstolo Paulo diz que nós passamos a ser nomeados embaixadores de Cristo. Mas a nossa responsabilidade fora da igreja é muito grande. Aqui também. Mas aqui nós estamos entre irmãos. Aqui nós conseguimos compreender as deformidades, as desvirtudes. Conseguimos entender que estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. E esse aperfeiçoamento Deus designou para ele apóstolos e profetas e pastores e doutores, evangelistas, para que sejamos ensinados na palavra, sejamos edificados por essa palavra, até que cheguemos ao pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto está em Efésios 4, a partir do versículo 11. E quando chegarmos ao pleno conhecimento de Cristo, que é o pleno conhecimento da palavra, estaremos próximos de atingir a estatura do varão perfeito. Porque a palavra de Deus, ela não estará apenas no nosso coração, mas estará dominando a nossa mente. Em Colossenses, abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Queria que você pudesse entender, mas, que a presença do Espírito Santo em nós, ela muda a nossa forma de pensar, de agir, de reagir, inclusive de falar. Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 8 diz assim: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Vamos ver juntos o versículo 13. Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vamos ler novamente, versículo 13, o 12 e o 13 diz assim:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Fácil, né, amados? Irmãos, é tão simples obedecer, cumprir, praticar a palavra de Deus, não é? Deus manda nós nos suportarmos um ao outro. Ele não está perguntando quem tem razão, quem não tem razão. Se você tem queixa contra alguém, graças a Deus, mas eu sei que aqui não existe isso, né? Deus deu uma porção tão bendita para nós, mas ninguém tem queixa de ninguém, né? Se há uma igreja que Deus revestiu de um poder tão grande de perdão, de amor, de benignidade, de longanimidade, é a nossa igreja, né, mas não tem queixa um contra o outro, mas uma bênção. Uma coisa mais simples que tem é conduzir esse rebanho. Não tem atropelo, não tem percalço, não tem dificuldade. Mas se porventura existir coisas novas, das quais o pastor não tem conhecimento, para Deus diz que nós temos que nos suportar uns aos outros em amor, perdoando. Mas antes disso, nós precisamos nos despojar dos velhos hábitos. Os hábitos da velha criatura, de quando nós ainda não conhecíamos a palavra de Deus, quando nós ainda não tínhamos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Olha o que Deus diz que nós temos que deixar. Versículo 8 diz assim: despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo. Será que verdadeiramente nós já nos vestimos do novo homem? Será que Deus já operou em nós e nós permitimos que tivéssemos nascido de novo? Será que as vidas que convivem conosco são capazes de olhar para nós e dizer verdadeiramente Deus transformou essa vida? A mulher olhar para o marido, diz assim, fala, Deus é maravilhoso. Eu nem precisei trocar de marido, Deus trocou o coração do meu marido. Deus mudou completamente, fez tudo novo. Eu sonhava com um homem ideal, casei com um homem real, me entristeci, me frustrei, mas a partir do momento em que busquei a face do Senhor, conheci o Senhor, Deus também transformou a minha vida e começou a transformar a vida do meu marido, e vice-versa. Amados, quando nós começamos a caminhar nessa porção, queria que você pudesse ficar descansado e descansada. Não precisa pedir para Deus transformar o seu cônjuge, o seu irmão. Pede para Ele transformar o seu coração. Porque à medida que Ele for transformando o seu coração, você vai ver como tudo ao seu redor se transformará. Porque Ele fará novas todas as coisas. Ele vai nos capacitar a entendermos, amados, aquilo que o nosso coração, que a palavra de Deus diz em Jeremias 17, que é um coração enganoso, e mais do que isso, perverso. Ele será transformado. Lá em Ezequiel 36, abre Ezequiel 36, a sua Bíblia. Olha o que aconteceu conosco, Ezequiel 36, versículo 24, a partir do 24, olha o que aconteceu conosco, amados. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, a palavra, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Vamos ler juntos o 26 e o 27, que diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Como consequência, diz o versículo 28, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Você pode glorificar a Deus? Amados, que obra gloriosa, uma transformação tão poderosa.
que o Espírito Santo opere em nós. E Jesus, amados, assim, com a sabedoria que estava sobre ele, com a plenitude do Espírito que estava sobre ele, amados, ele foi o único homem sobre o qual repousou a plenitude do Espírito Santo de Deus. Nenhum outro homem relacionado na Bíblia, ou nenhum outro homem pós-escrituras teve ou terá esse privilégio. Só Jesus. Só Jesus. Mas partículas do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, a unção que vem sobre as nossas vidas, é poderosa para nos transformar. Deus começa a fazer coisas novas. E Jesus trazendo uma palavra tão tremenda sobre isso. Ele fala, amados, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Que você pudesse entender como é esse processo. Depois eu queria fazer uma pergunta para você. Lucas 5, versículo 37. Todos acharam? Nos diz a palavra de Deus: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Amados, para nós sermos transformados, nós precisamos começar a tirar as tranqueiras. Hoje é tempo, preste bem atenção, hoje é tempo de nós iniciarmos um processo de limpeza. De limpeza. Nós precisamos fazer isso a cada dia, vamos ver depois, precisamos fazer isso a cada dia. Mas é necessário que você se conscientize de que Deus quer colocar na tua vida uma porção bendita, uma unção poderosa, e quer fazê-lo desfrutar do melhor tempo da sua vida, do melhor vinho, do vinho novo. Mas para isso, amados, Ele precisa transformar o nosso coração, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Ele precisa limpar, porque, amados, não dá para nós recebermos as porções da palavra, não dá para o Espírito Santo vir habitar em nós, se nós ainda tivermos no nosso interior fragmentos, ou às vezes até partes muito grandes da velha criatura. Há que haver uma mudança real, eu quero chamar de mudança real na nossa vida. Por isso nós precisamos ter o nosso coração preparado, como um receptáculo, onde Deus estará derramando do seu poder, da sua palavra, para que seja cheio. O coração natural não vai conseguir suportar a presença santa e poderosa do Espírito Santo de Deus. O nosso coração natural, o homem natural, não vai conseguir compreender as coisas espirituais. Amados, é difícil nós crescermos na presença de Deus, entendermos esse processo de transformação, essa nova criatura em que Deus está nos transformando quando estamos em Cristo. E Paulo diz, 2 Coríntios 5,17, aquele pois que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, odres velhos. O que continha o nosso coração? O que continha o meu coração? O que continha o seu coração? Quanto ainda do velho coração, quanto ainda do velho homem está presente em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes? Quanto ainda do velho homem domina as nossas decisões, domina os nossos pensamentos, domina o nosso olhar, domina o nosso ouvir, domina o nosso caminhar. Mas está aqui conosco hoje uma vida que um dia perguntou para a mãe, dizendo, mãe, família evangélica, pela graça de Deus, a graça sobre aquela família. E o menino querendo saber da mãe, como que eu faço? Eu tenho meus colegas de escola, é difícil manter-se fiel a Deus, manter-se crente, obediente à palavra no mundo.
E aí ele ouvia uma coisa na igreja, uma coisa em casa e outra no mundo. O que ele ouvia na igreja e em casa era a mesma coisa. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir. Mas no mundo, as informações eram totalmente diferentes. O inimigo ia tentando seduzir, tentando distanciar, e ele perguntou para a mãe, falou, mãe, quais lugares que eu posso frequentar? Que lugares eu posso adentrar como crente? A mãe foi radical, mas ele nunca mais esqueceu isso. A mãe disse para ele, filho, que os seus pés possam entrar onde entrem os pés dos santos, onde os filhos de Deus possam entrar de cabeça erguida, onde nós possamos, estou falando para nós agora, nós possamos entrar sem nos envergonharmos. Paulo disse aqui para os irmãos de Colossenses assim, as coisas que vocês faziam, hoje vocês têm vergonha dela. Mas hoje vocês precisam entender que vocês já não precisam mais caminhar segundo as concupiscências do velho homem. Vocês precisam tirar as vestes que estavam manchadas pelo pecado e colocar vestes que estão lavadas, manchadas, marcadas pelo sangue do Cordeiro Eterno. Vestes de salvação. Mas nós precisamos mudar o nosso caminhar, porque Deus está olhando para as nossas vidas, os olhos dele estão postos sobre nós, e o maior desejo dele é olhar para mim e para você e dizer assim, em alto e bom tom, como falou de Jesus, eis o meu filho amado, eis minha filha amada, nos quais eu tenho prazer. Amados, é uma porção gloriosa, mas o odre velho, nós precisamos aposentar. Sabe aquela mochila que você usava quando ia jogar bola quase todo dia? Aquela bolsa. Uma hora vai ter que trocar. Uma vez eu estava ministrando sobre o odre velho, eu lembrei da bola de capotão. Acho que só eu conheci bola de capotão aqui. Né? Bola de capotão, mas quem jogava bola tinha que dominar a bola de capotão. Essas bolas de hoje, elas dominam-se quase sozinha, né? A bola de capotão, mas primeiro que ela ardia, você matar no peito uma bola de capotão, você dá cabecear a bola de capotão, ficava marcado o gomo na testa, né? Marcado o gomo na testa. Se ela tivesse molhada, irmãos, uma pancada dela é terrível. E aí desmaiava. E aí você tinha que, depois que terminava o futebol, quem era o dono da bola, depois do futebol, ela o couro, né, se deteriorava muito rápido, envelhecia muito rápido, você tinha que passar sebo nela. Aí ela era uma bola de capotão encebada. E aí você carregava aquela bola embaixo do braço, coitado das mães. Né? Carregava ela, ia jogar com ela, molhava, irmãos, era terrível, bola de capotão. Era feito de um couro, que envelhecia e ia rachando. Não tinha nada sintético. O odre velho é mais ou menos assim. Ele é tão mal usado, que nós nem ligamos para o nosso coração quando estamos no mundo, nem ligamos para ele. Mas ele precisa ser substituído. Por isso Deus prepara para nós um odre novo, uma mochila nova, para que possa ser cheia de um espírito de vida, de uma presença poderosa, de novos hábitos, que o odre velho não iria suportar. Porque vai fermentar em nós essa nova vida. Irmãos, a alegria de servir a Deus vai estar borbulhando em nós. O coração natural não pode suportar a presença tremenda e poderosa do Espírito Santo de Deus. Ainda que sejam partículas do Espírito Santo. E Jesus, sabendo disso, diz assim, versículo 39 de Lucas 5. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Quantas vezes você já se surpreendeu pensando assim, quando eu não estava na igreja era muito mais fácil. Era muito mais fácil, eu não tinha noção do pecado. Eu não estava preocupado em agradar a Deus, eu queria agradar a mim mesmo, agradar aos amigos. Eu queria fazer as coisas do jeito que queria, a minha vontade que prevalecia. Aí você vem para a igreja, começa a receber a palavra, começa a entender, o Espírito começa a constranger e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí não dá mais para permanecer o mesmo. E às vezes você sente vontade assim, falando, eu quero viver um pouco daquilo que eu vivia.
eu tinha mais liberdade, eu tinha mais tranquilidade, eu tinha mais tempo para fazer o que eu queria, não precisava dar satisfação para ninguém, não precisava dar satisfação para os irmãos, para o pastor, não precisava dar satisfação para o pastor, nem para Deus. Então nós resistimos muito em experimentar do novo vinho, em substituir o coração, a mente, como odres novos, porque dizemos assim, o velho é muito melhor, o velho é muito melhor. Verdadeiramente, não é. E Jesus alerta exatamente sobre isso. Ele diz, amado, do perigo de nós queremos continuar mesclando no mesmo odre velho as coisas do velho homem e as coisas do novo homem. Mas nós não entendemos muitas vezes esse processo e ficamos insistindo em deixar Deus fora das nossas principais prioridades. Eu estava assistindo hoje o programa Luz da Esperança da Igreja Evangélica de Pinheiros e Votorantim, o nosso programa. E dizia exatamente isso, amado. A dificuldade que nós temos em permitir que Deus trabalhe em nós, que Deus opere em nós. Quantas vezes nós resistimos, quantas vezes, amado, nós deixamos de receber bênçãos tão tremendas, sabe por quê? Porque estamos enchendo o nosso odre de coisas que não agradam a Deus. Deus quer colocar em nós um odre novo, nos dar um vinho novo, um novo tempo, uma nova bênção. Deus quer que nós caminhemos e desfrutemos do melhor da terra. Essas são as porções que Deus tem para as nossas vidas. Quantos creem nessa palavra? Glorifique a Deus. É um processo fácil? Não é, amados. Não é. Mas eu queria perguntar para você, do que você está enchendo o seu odre? Do que você está enchendo o seu coração? O salmista Davi pediu para Deus derramar da unção até transbordar o cálice. Isso significa não apenas encher o coração, mas também a mente. Amados, nós nunca teremos o coração igual o de Deus. Ainda que possam existir louvores que, com licença poética, possam dizer isso. Mas isso é contra a palavra. Ser segundo o coração de Deus, Deus ter a expectativa é uma coisa. Ter o coração igual de Deus, esquece. Porque se você quiser ter o coração igual de Deus, a primeira coisa que Deus vai pedir para você é que você sacrifique o seu filho por amor àquelas pessoas que não prestam, que são pecadoras, aquelas pessoas que você não suporta. E Deus vai dizer para você assim, mate seu filho, sacrifique ele por amor a essas vidas. Você vai dizer, estou fora. Estou fora. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho, para que nós pudéssemos ser salvos. Amados, quando nós começamos a crescer e a palavra começa a nos encher, ela precisa atingir a nossa mente. Porque nós não podemos ter o coração igual de Deus, mas diz a palavra em 1 Coríntios 2,16 que nós podemos ter a mente de Cristo. Sabe o que é a mente de Cristo? Uma mente dominada pela palavra. Vamos continuar pensando coisas que não devemos? Vamos. Mas não vamos agir segundo aquilo que pensamos. Se a concupiscência for concebida, ainda que já seja pecado, nós vamos abortar antes que o pecado se materialize. Tiago diz assim, porque havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Antes que nós morramos, antes que materializemos o pecado, nós precisamos abortar, é o único aborto que Deus permite. Que nós abortemos o pecado enquanto ele ainda está no domínio da nossa mente. Amados, quando a mente passa a ter o domínio em relação às coisas de Deus, passa a ser dominada também pela palavra de Deus, os nossos lábios param de transgredir, sabiam disso? Porque o salmista diz assim, Senhor, ainda que os meus pensamentos transgridam, não permita que os meus lábios transgridam. O problema é quando nós falamos. Enquanto nós pensamos, o pecado está só entre nós e Deus. Está só na vertical. Aí você se arrepende, aborta aquele pensamento, aborta aquele pecado antes que ele venha à luz. Pede perdão e Deus perdoa. Agora, quando você pratica, quando você fala, quando você escreve, quando você clica, um abraço. Aí um abraço. Então nós precisamos entender, amados, que
nós precisamos estar preparados para que o nosso odre seja cheio de boas coisas. Que nós comecemos a frutificar pela presença santa do Espírito em nós. É difícil para nós entendermos isso, porque nós temos que nos submeter à vontade de Deus para recebermos as coisas de Deus. Você precisa encher o seu coração e a sua mente das coisas de Deus. Uma dica: quanto tempo no seu dia você passa preocupado com as coisas de Deus? Quanto tempo no seu dia você passa preocupado com as suas próprias coisas? Quando você tem um tempo, o que você busca? Relacionar-se com Deus ou relacionar-se com o mundo? Estou falando de tempo ocioso. Ah, mas eu trabalho demais. Tá, você consegue tirar meia hora antes de dormir? Porque se você buscar a presença de Deus, sabe o que vai acontecer? Presta bem atenção. Quanto mais você dedicar o seu tempo às coisas de Deus, se você der o dízimo do seu tempo, o tempo que você está acordado, vamos 16 horas por dia você está acordado, normalmente. Vai dormir 8 horas, que aliás seria um belíssimo sono. E Deus quer que nós durmamos bem, porque Ele dá aos seus amados o sono. Mas se você der o dízimo do seu tempo para Deus, sabe o que vai acontecer? Presta atenção, você vai se esforçar menos, vai se cansar menos, vai trabalhar menos, vai trabalhar melhor e vai prosperar. Dá para acreditar nisso? O Salmo 1 não diz que quem ama a palavra de Deus, na sua palavra medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. E Deus diz assim: não são assim os ímpios. Nós não temos nada a ver com os ímpios. Os ímpios não podem ser a nossa referência é Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, sabe o que eu faço na minha vida? Ele diz: tudo aquilo que eu perdi, eu considero lucro. Bom, Paulo aprendeu de Deus e inverteu a lógica. Ele perdeu e considera lucro. Não existe isso na contabilidade, não existe isso na área financeira. Perda é perda, perda é prejuízo. Mas Paulo fala assim: tudo aquilo que eu perdi eu considero lucro, pela excelência de ter o conhecimento de Jesus Cristo. E ainda que eu tivesse uma vida abastada, ainda que tivesse uma formação acadêmica espetacular para a época, ele era poliglota, aprendeu a palavra aos pés de Gamaliel, era um doutor da lei. Ele diz assim: tudo aquilo que eu conhecia antes de Cristo, eu considero esterco, e esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Mas há um prêmio para quem prossegue, há um prêmio para quem não recua, há um prêmio para quem permanece firmado na fé. E Deus diz, através do escritor de Hebreus, que eu creio seja Paulo, diz assim, Hebreus 10:38, porque o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí o escritor diz assim: Senhor, mas nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que prosseguem, daqueles que perseveram. Você precisa ser daqueles que perseveram, daqueles que creem que Deus é poderoso para mudar a sua história, melhorar a sua vida, fazer com que você viva o melhor que Ele tem para a sua vida. Por isso você precisa encher um odre novo de coisas novas, coisas da palavra de Deus. Mas a mudança real que ocorre em nós, ocorre quando a palavra começa a encher o nosso coração. Ainda antes de ela atingir a mente, ela começa a provocar isso, porque ela começa a mudar a nossa história. A distância mais difícil de ser percorrida, a distância mais longa, mais difícil de ser percorrida, é em torno de 30 centímetros, que é do coração até a mente. Irmãos, é muito longa essa distância. Porque nós amarmos a Deus com o coração, mas obedecermos a Deus para que a nossa mente determine os nossos passos, nossas atitudes, determine o que falamos, não é assim tão fácil. Porque o velho homem insiste em ressuscitar a cada dia. Por isso nós precisamos ser crucificados, diz a palavra, a cada dia. Somos levados para o matadouro a cada dia. Somos entregues à morte a cada dia. Porque o velho homem precisa morrer para que Cristo viva em nós. O apóstolo Paulo nos ensina.
Estou crucificado com Cristo e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20, ele fala poderosamente, essa é a verdade que eu vivo hoje. Eu queria que você hoje pudesse pedir, assim como Davi pediu, dizendo assim, Senhor, repita comigo, se você ouviu a palavra até aqui, e quer fazer essa oração, diga comigo, Senhor, eu clamo a Ti, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborde, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Irmãos, eu achei tão fraca essa oração dos irmãos, achei assim tão silenciosa. Será que é tão difícil nós pedirmos assim, Senhor, me enche do Teu Espírito, porque eu quero ver o meu odre novo, cheio da Tua presença. Muda a minha vida, transforma o meu falar. Amados, quando o Espírito Santo habita em nós, Ele começa a mudar o nosso falar. Já não sai mais da nossa boca, não deveria sair palavras que destruam, mas somente palavras que edificam precisariam sair dos nossos lábios. Amados, nós precisamos ser cheios dessa porção. Precisamos, amados, ter o nosso coração cheio de água, da palavra de Deus, a nossa mente cheia de água. Sabe por quê? Abre a sua Bíblia, em Lucas capítulo 6. Já estamos em Lucas capítulo 6. Vamos ver juntos o versículo 45. Lucas 6, 45 diz assim a palavra de Deus: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Leia bem alto. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Aqui não acontece, né, irmão? Nada que brota do nosso coração e sai dos nossos lábios entristece alguém. Entristece? Não. Machuca? Não. Jesus diz assim, a boca vai falar do que o coração estiver cheio. E o coração do homem, diz a palavra que ele é perverso. Não está preocupado com quem vai receber a pancada. Com quem vai receber essa flecha, essa lança. Amados, a nossa língua é como uma espada. Uma espada. A espada afiada de 2 gumes só sai da boca do Senhor. Da nossa sai uma espada afiada de 1 gume só. Ela só corta. A de Deus, ela corta e sara. Ela faz a ferida e a cura. Ela convence do pecado, mas traz a salvação. Da nossa língua só sai julgamento. Da nossa língua normalmente sai palavras que entristecem, palavras que ferem. Amados, quando o nosso coração está cheio da palavra, essas palavras que nos ferem, essas pedras que são lançadas contra nós, elas caem nesse poço profundo, que Deus revelou ao nosso amado e saudoso pastor Walter, que é o lugar mais profundo da terra, que é o coração do homem. Amados, às vezes nós vemos brotar do coração dos homens, do ser humano, coisas tenebrosas. Não dá para acreditar que foram os homens que fizeram isso. Não dá para acreditar. Mas foram. Porque é tão profundo o coração que vai saindo tranqueira, vai saindo tranqueira, vai saindo tranqueira, e vai produzindo tranqueira, e vai produzindo tranqueira. E não cansa de produzir coisas que entristecem, coisas que machucam, coisas que aborrecem, coisas que matam. Porque palavras duras, palavras que ferem, também causam a morte. E Jesus diz que se você chamar um irmão de louco, se você afrontar um irmão, se você aborrecer um irmão, você é homicida. Não precisa matar, é só falar. Irmãos, a palavra de Deus, ela não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Então, quando você aborrece alguém, quando entristece alguém, quando você afronta alguém, dependendo do peso desse aborrecimento, dessa afronta, dessa ofensa, você é homicida, diz a palavra. Homicida. Feriu alguém? Tem que pedir perdão para curar a ferida. Às vezes a pessoa que recebeu a pedrada, a afronta, a ofensa, a maledicência, não consegue perdoar. Mas quando nós percebemos que ferimos, nós precisamos pedir perdão.
Amados, se a boca fala do que está cheio do coração, nós precisamos fazer que o nosso coração seja como um odre novo, cheio da água da palavra, porque se as pedras forem lançadas, elas não deixarão marcas. Pedras lançadas na água não deixam marcas, não causam ferida, e são submersas, e você não as enxerga mais. Pedras lançadas em corações de pedra, em corações de terra, em torrões, ficam na superfície, causam marcas, e você vive tropeçando nelas. São aquilo que a palavra chama de pedras de tropeço. Quantas vezes nós tropeçamos nas pedras do nosso coração? Quer ver? Entra na igreja, estou falando de igreja, entra na igreja um irmão que você não suporta. Ele entrou, você sai da graça. Fala, não acredito, nem aqui. Meu Deus, só faltava esse irmão entrar hoje aqui e entrou. Meu Deus, você nunca sentiu isso? Ou nunca passou pela sua cabeça, e Deus podia mudar ele de igreja, ia ser uma bênção tão grande. Senhor, se eu puder, eu não quero nem encontrar com ele lá no céu, me deixa bem longe da morada dele, lá tem muitas moradas, me dá outro bairro, se ele estiver na zona sul, me leva para a zona norte, se ele estiver na zona leste, me leva para o oeste. Eu não quero, irmão, dá para entrar assim o coração no céu? E não é o que brota do nosso coração, não é o que produz no nosso coração? Como é difícil para nós, amados, entendermos e perdoarmos. Como é difícil, amados, nós sermos capazes de suportar afrontas e ofensas, porque as pedras que caem em corações cheios da palavra, caem na água bendita e poderosa da palavra, e elas não deixam marcas, não causam feridas, por isso não sangram. Nós precisamos ter essa porção. Se o seu coração estiver cheio de amargura, de mágoa, falta de perdão, de tristeza, tantas coisas que enchem o nosso coração de tranqueiras, você precisa hoje limpar o seu coração. Precisa esvaziar o seu coração. Sabe por quê, amados? Porque a palavra de Deus, ela determina que nós esvaziemos o nosso coração a cada dia. Pedro perguntou para Jesus, falou, Senhor, Jesus está falando sobre o perdão. Pedro falou para ele, Senhor, tudo bem. Quantas vezes preciso perdoar meu irmão? 7, tá bom? O que Jesus falou para ele? Não te digo 7, mas... Irmãos, dá para entender o que Jesus disse para nós na palavra? Você precisa perdoar quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário? 70 vezes 7 dá 490 vezes. Em quanto tempo? 5 anos, né? Por dia. O teu irmão vem e te aborrece, você pede perdão, você perdoa. Ele vira as costas, te ofende, pede perdão, você perdoa. Você arma um murro para dar, quando ele vier de novo, ele vem e te ofende, você fala assim, tá bom, Senhor, eu vou oferecer a outra face. Ele me tocou na face das trevas, eu vou oferecer a face das águas para ele, onde paira o teu espírito. Na face das trevas domina a velha natureza, na face das águas domina a nova criatura. Ali está o odre novo. Amados, quando o nosso coração vai sendo cheio de rancor, de mágoa, de raiz de amargura, tudo que nós falamos vai contaminando outras vidas. E como é difícil perdoar quando o nosso coração está cheio de ofensas, de afrontas, de frustrações, de decepções, desilusões, de aborrecimentos, de dívidas, ofensas não perdoadas. Ainda que nós oremos, né, o Pai Nosso, Senhor, perdoa as minhas ofensas, como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Mas não consegue perdoar. A palavra de Deus diz que nós temos que nos fartar de afronta, porque isso é bom, porque vai transformar o nosso caráter. Dá para entender Deus? Não dá. Mas Jeremias, no livro de Lamentações, diz assim, dá a face ao que ofere. Dê a face ao que ofere. Farte-se de afronta. E não se preocupe.